E não é que o Kimi Antonelli marcou sua primeira pole position na Fórmula 1 em Miami? Tudo bem, foi a pole position sprint, mas bem como eu considerei a pole e a vitória do Hamilton na sprint da China, eu também vou considerar aqui uma pole position do Kimi Antonelli, porque são situações de classificação, não importa, ele conseguiu marcar a pole position e vai largar em primeiro lugar com uma Mercedes que está voando na pista, pelo menos é o que parece. Assistindo a classificação, a sensação que dava é que a Mercedes, se você colocasse na exosfera e desse um empurrãozinho, ela chegava em Marte. Além disso, temos alguns outros destaques também para falar dessa classificação de sexta, como por exemplo algumas atualizações que a Red Bull levou para Miami e simplesmente está funcionando com o carro. A McLaren continua forte e temos um sintoma de uma boa corrida por enquanto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 agora, todo dia aqui nesse canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se para ver mais vídeos meus e, claro, clica aqui no like para divulgar esse vídeo para mais pessoas. E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ter uma edição ainda mais básica do que a habitual, justamente porque vai ser só eu falando mesmo, para dar 8 minutos, clássico, e também falar do que a gente viu nessa classificação. No dia de hoje não foi lá tão movimentado assim, é GP de Miami, é aquela coisa, as equipes se poupando no treino livre 1 para apostar tudo na classificação sprint, se reservar um pouco na corrida sprint e depois apostar tudo de novo na classificação, já que o circuito de Miami, sejamos honestos, não é lá muito aficionado por ultrapassagens, né? Infelizmente. E o que a gente viu foi uma mistura de equipes ao mesmo tempo se guardando demais na classificação e soltando os pilotos tarde demais e bagunçando tudo. Alguns carros conseguiam ir mais rápidos, porém alguns pilotos cometiam erros e assim acabavam ficando pelas tabelas. Um exemplo disso, por exemplo, foi o que aconteceu com o Bortoleto. Então, vamos à classificação de como ficou já de cara e eu vou comentando com vocês. Oliver Berman ficou em 20º e na frente dele Gabriel Bortoleto. De acordo com o engenheiro do Gabriel, ele poderia ter classificado ou tentado lutar para classificar para pelo menos o SQ2. Porém, na última volta da classificação, na última volta do SQ1, o Gabriel cometeu um erro na última curva e simplesmente perdeu, de acordo com o engenheiro e com a jornalista Juliane Cherazoli, ou Cesaroli, toda vez eu confundo, simplesmente ele perdeu 7 décimos, que foram importantíssimos nesse caso. Hülkenberg passou, então é um sinal de que esse carro da Sauber teve uma melhora, já que a equipe também levou atualizações para lá, e podemos talvez começar a nos iludirmos, nem muito, porque o carro é ruim. Mas o Hülkenberg teve um desempenho interessante no SQ2, quase passou para o SQ3. Acho que temos um sinal promissor para a classificação da corrida principal e também, claro, por que não, na corrida. Na frente deles nós temos Yuki Tsunoda, isso mesmo, com a Red Bull, Jack Durham em 17º e Lance Stroll com Aston Martin em 16º. Mais uma vez esses aqui, tirando o Yuki Tsunoda que não era para estar aqui, Jack Durham e o Lance Stroll mais uma vez aqui caindo no SQ1. Na frente deles, Carlos Sainz, que teve um erro no SQ2 e não conseguiu passar de fase, infelizmente para ele. Liam Lawson com a Racing Bulls, Pierre Gasly, Esteban Ocon com uma Haas, esse que aparentemente já se adaptou ao carro e está começando a superar o Oliver Berman em pistas que ele já conhece, claro, o Oliver Berman, bem como o Bortoleto, são novos nessa pista de Miami. E na frente deles o Nico Hülkenberg, como eu falei, em 11º. O Nico poderia ter classificado para o SQ1, por pouco ele não passou. Em 10º vai largar Fernando Alonso com Aston Martin, que simplesmente acordou no meio da temporada, estava sendo superado pelo Lance Stroll, resolveu falar, basta, chega, está começando a classificar bem. Isaac Hadjar cada vez mais bem adaptado com o carro da Racing Bulls em 9º, Alexander Albon em 8º, esse que, assim, depois que o Sainz se adaptou com o carro, ele está cada vez melhor. E ele continua regular. Alexander Albon com Williams está cada vez mais regular. Às vezes ele é superado pelo companheiro de equipe, mas quando o Sainz não se garante, o Albon vai lá e vai ao Q3. Seguindo, nós temos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, 7º e 6º respectivamente. E é isso. Você que torce pra Ferrari, é isso aí. É isso aí. Assim, a Ferrari tá com um ritmo decente, vai, pra Miami. Não é um carro mais rápido, mas tá com um ritmo ok. Só que é aquele ok, né? Pô, é que nem o Flamengo. O Flamengo monta um time daqueles pra classificar pra Sul-Americana. É ok, mas é ruim, né? Então, enfim. Em cima, ou melhor, na frente deles, nós temos George Russell em 5º com a Mercedes,
que poderia ter classificado até melhor, inclusive, porém não conseguiu. Logo depois, Max Verstappen em quarto com a Red Bull, que, pelo que dizem, a atualização realmente funcionou. A questão dos pneus aqui das equipes, porque teve time que usou pneu mais novo, equipe que usou pneu mais velho, então isso acaba influenciando muito nessa classificação, porque os times não vão usar todos os pneus que tem, porque tem a classificação principal ainda no sábado, mas é um bom sinal ele estar aqui em quarto, e pelo fato dele ter sido superado pela Mercedes e das duas McLarens, tudo não altera muito no campeonato. Na verdade, é até um sinal, ok, conseguiu superar o George Russell, que está com um carro mais rápido que a Mercedes. Lando Norris e Oscar Piastri, aqui respectivamente em terceiro. E em segundo, novamente o Piastri supera o Lando Norris. Vai vendo o que está acontecendo aqui. A gente já sabe muito bem que a McLaren acaba permitindo a briga dos pilotos. Eu estou penteando meu cabelo, tá? Não sei se vocês estão percebendo. Mais uma vez a McLaren com dois pilotos aqui que estão andando próximos e mais uma vez o Piastri está superando o Norris. Ele é o meu palpite para conseguir a pole position e também vencer a corrida principal. Eu estou falando do australiano. Mas, e pelo visto, né, o palpite está se mantendo. E em primeiro, o Kimi Antonelli com o carro da Mercedes, que bem como aconteceu com o Russell, você via na classificação a sensação que dava que aquele carro ia começar a soltar fogo pela traseira e disparar para cima. Era um carro que parecia um foguete. E na mão do Kimi Antonelli, ele arrancou uma volta que foi recorde da pista, vamos dizer, numa volta lançada é o recorde da pista, e garantiu a sua primeira pole position. Justamente mostrando para o mundo inteiro de que a Mercedes está sim certa em dar a oportunidade para ele. Então para você que falou, poxa, a Mercedes vai jogar o menino na fogueira, você estava certo, é uma baita fogueira. Só que aparentemente o rapaz aqui consegue domar o fogo, tá conseguindo indo bem. Claro, é só a primeira pole position dele, é apenas a pole position sprint, mas ainda é uma pole position. E a julgar que essa, se não me engano, é a primeira vez que ele supera o Russell numa classificação, ou uma das primeiras vezes, já marcou a pole position antes que o próprio Jorge em 2025. Então, seguinte, meus amigos, se algum dia você duvidou que o Kimi Antonelli conseguiria ir bem com a Mercedes, esse campo dos comentários aqui é todo seu, para você digitar "me desculpa, Kimi Antonelli, eu não sabia do que estava falando". Porque simplesmente ele está fazendo jus nessa temporada e arranjou aquele momento de destaque que todo piloto precisa no seu ano de estreia. Aquela corrida que ele vai colocar no currículo dele para chegar no final do ano e mostrar para a equipe: eu fiz isso daqui, eu mereço mais um ano de contrato. O Kimi está fazendo isso e muito bem. Dito isso, o que a gente viu nessa classificação desse dia de Miami, obviamente, McLaren estão bem, eu ainda as considero como favoritas, porém a Mercedes parece algo. A Mercedes parece alguma coisa. Inclusive, teve um rádio do Albon que ele até comentou. Eu não sei se ficou fora de contexto, mas ele jogou no rádio: alguém pode me explicar como que essa Mercedes está legal? Está dentro... Só não sei se ele estava falando das regras ou de questão de dentro de pista, mas tá aqui o áudio do Albon sem contexto. E claro, o Verstappen, a gente nunca pode desconsiderar o piloto, ainda mais ele que agora vai estar com uma motivação extra. Acabou de ser papai e eu acho que ele vai querer levar um troféuzinho para casa, no caso, para a filhinha dele. Bom, que venha com saúde, tá? Sempre bom, né, fazer esse desejo, né? Que venha com saúde, principalmente. Senhores, esse foi o reporte da classificação. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve, faça sua previsão aqui no campo dos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. E já diria Kevin Nicholas, do canal Primeira Fila F1 e do canal Que Pode É Esse também: Kimi Antonelli é piloto. Piloto.